Você já teve aquela sensação de que está segurando o leme de um barco, mas mesmo com todas as forças, a maré insiste em te levar para o lado oposto? Não importa o quanto você tente, tudo continua escapando do controle. Agora, pare por um instante. Respira. Imagina se, nesse exato momento, você abrisse mão do leme e deixasse Deus conduzir. Não como quem se entrega por fraqueza, mas como quem finalmente entende que lutar contra as ondas não é a saída. A transformação começa justamente aí, quando você deixa de tentar mudar tudo sozinho e permite que Deus toque cada canto da sua vida, até aqueles que você nunca mostrou para ninguém. Sim, até aquele medo que você esconde sorrindo. Aquela área que você evita falar com Deus, porque acha que Ele vai se decepcionar com você. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém te disse com verdade. Deus já conhece cada parte do seu coração e Ele não se afasta por causa disso. Ele se aproxima. Então olha para a tua vida agora. Olha com sinceridade. Tem áreas que você até finge estar bem, mas por dentro sabe que estão desmoronando. E o mais surpreendente é que Deus não está pedindo que você conserte tudo para depois vir até Ele. Pelo contrário, Ele quer começar exatamente do ponto onde você travou, onde você cansou, onde você não aguenta mais fingir que está tudo certo. Transformação real não começa com esforço humano, começa com rendição espiritual. Não é sobre fazer tudo dar certo. É sobre deixar Deus fazer o que só Ele pode fazer. Talvez você esteja preso no ciclo do "eu vou tentar de novo". Quantas vezes você prometeu que ia mudar, que agora ia ser diferente, mas no fundo sempre acabava voltando para o mesmo ponto. E isso cansa. Cansa tentar sozinho. Cansa viver repetindo os mesmos erros e depois se culpando por não conseguir melhorar. Mas e se a chave não for tentar mais? E se for entregar mais? Entrega não é desistência. Entrega é coragem. É reconhecer que tem áreas que só Deus pode restaurar. E Ele restaura com amor, com paciência, com sabedoria. Mas acima de tudo, com intenção. Porque Deus nunca entra num lugar por acaso. Ele entra porque tem um propósito. Você já reparou como há momentos da vida em que tudo parece ser abalado ao mesmo tempo? As emoções, os relacionamentos, o trabalho, a fé, até a autoestima. E aí você se pergunta, por que tudo está acontecendo ao mesmo tempo? Mas e se Deus estiver usando exatamente esse colapso para abrir espaço para algo novo? Sabe aquela parte da sua vida que você sempre controlou, mas nunca se curou? Aquela área onde você funciona, mas não floresce, pode ser a sua área emocional. Pode ser a forma como você se relaciona. Pode ser a maneira como você se enxerga. Deus quer tocar isso hoje, não para te julgar, mas para libertar. Porque transformação não é performance, é presença. E quando a presença de Deus entra, as coisas não apenas mudam, elas são renovadas na raiz. Mas precisa de uma decisão. Precisa parar de esconder de Deus as partes que doem mais. Precisa abrir as gavetas da alma que você trancou com medo de sentir tudo de novo. Mas Ele já está aí. Ele vê você chorando sozinho. Ele percebe aquele cansaço que nem o sono resolve. E Ele está dizendo, deixa eu entrar aí. Não no que você mostra para os outros, no que você esconde até de você mesmo. Pensa agora numa área da sua vida onde você sente que está empacado, onde tudo parece ter parado no tempo. Talvez você até saiba o que precisa mudar, mas não consegue. Deus não quer só te mostrar o caminho. Ele quer caminhar com você. Ele quer ir até esse lugar onde as palavras não chegam, onde a lógica não alcança. Porque Deus trabalha onde a dor é silenciosa, onde ninguém vê. Onde só você e Ele sabem o que realmente está acontecendo. E sabe o que é ainda mais surpreendente? Ele não te ama menos por causa dessas áreas quebradas.
Ele te ama a ponto de não te deixar permanecer assim. Então, por que você continua tentando esconder o que precisa ser curado? Por que você acha que tem que ser forte o tempo todo? Por que você acredita que tem que provar alguma coisa para Deus? Você não precisa provar nada. Você precisa permitir que Ele entre, permitir que Ele mova, permitir que Ele transforme. E isso vai ser desconfortável, sim, porque toda transformação verdadeira mexe com estruturas antigas. Vai doer abandonar velhos padrões. Vai ser difícil abrir mão do controle. Mas não se esqueça, o que Deus vai colocar no lugar é infinitamente melhor do que o que Ele está pedindo para você entregar. É como trocar muros por pontes, trocar dor escondida por cura visível, trocar esforço solitário por direção divina. Você tem noção do que pode acontecer quando você decide de verdade deixar Deus transformar cada área da sua vida? As correntes emocionais que você nem sabia que carregava começam a se quebrar. As decisões que antes pareciam impossíveis começam a ganhar clareza. A paz que você tanto buscava começa a tomar o lugar da ansiedade. É como se a vida que estava desbotada começasse a ter cor de novo. Mas o início disso tudo é simples. É uma conversa sincera com Deus. Uma oração real, do tipo: Deus, eu não sei mais o que fazer com essa parte da minha vida, mas, se o Senhor quiser, pode entrar, pode mexer, pode transformar. Não precisa ser bonito, não precisa ser ensaiado. Precisa ser honesto. Sabe por quê? Porque Deus não se move pela beleza das palavras, mas pela verdade do coração. Então, se tem uma coisa que você pode fazer agora, nesse instante, é isso: fechar os olhos, abrir o coração e permitir. Permitir que Ele revele, permitir que Ele conduza, permitir que Ele cure. E quando você menos esperar, aquela área que te causava dor vai se tornar testemunho. Aquele ponto de vergonha vai virar lugar de glória. Aquela parte da vida que parecia sem conserto vai se tornar prova viva de que Deus transforma tudo o que é entregue nas mãos dele. Mas você precisa começar. Você precisa decidir. Você precisa confiar. Agora imagine o seguinte: você está em um lugar que sempre achou seguro, conhecido, confortável, mas começa a perceber que algo está fora do lugar. Uma inquietação cresce dentro do peito. O que antes era suficiente já não satisfaz mais. Não é crise, é chamado. Não é confusão, é revelação. E quando você começa a perceber isso, Deus já está ali, à porta, chamando pelo seu nome, com uma voz que atravessa as suas resistências mais silenciosas. Porque deixar Deus transformar sua vida não é apenas permitir que Ele entre, é decidir sair de onde você sempre esteve para caminhar em direção ao que você ainda não conhece. É confiar em uma direção que nem sempre vem com mapas, mas sempre com propósito. E esse movimento começa pelas pequenas áreas, aquelas que a gente nem imagina que precisam de luz. Deus age nos bastidores da alma. E às vezes, o verdadeiro milagre não acontece num grande evento, mas no silêncio de uma escolha que você faz no meio do seu dia, no meio do seu caos, no meio da sua dúvida. É quando você decide perdoar, mesmo sem receber desculpas. É quando você decide confiar, mesmo sem garantias. É quando você escolhe continuar, mesmo sem entender o porquê. Você quer saber o que mais surpreende? É que muitas vezes Deus não muda a situação logo de início. Ele muda o jeito que você caminha por ela. E isso muda tudo. Talvez você tenha tentado vencer certas batalhas com suas próprias forças por tempo demais. Talvez tenha gastado energia tentando consertar aquilo que, na verdade, precisava ser entregue. Tem coisas que não foram feitas para serem carregadas nos seus ombros. Foram feitas para serem depositadas aos pés da cruz.
Coloque-se nessa cena por um instante. Você chega em casa exausto, de mais um dia em que tudo pareceu pesar mais do que deveria. As palavras de alguém ainda ecoam na sua mente, a conta que não fecha, a oração que ainda não teve resposta. E ali, no meio de tudo, você escuta algo diferente. Não é sua voz, não é culpa, é paz. Uma paz que não exige explicação. Uma paz que não vem das circunstâncias, mas daquele que domina todas elas. Essa paz é o primeiro sinal de que Deus está agindo onde você menos espera. Mas sabe o que impede muitos de viver essa transformação? O medo de perder o controle, o medo de entregar o que mais se ama. O medo de Deus mexer justamente naquela área que você aprendeu a esconder. Mas aqui vai um segredo que poucos falam. Deus só toca na ferida quando já está pronto para curar. Ele só derruba aquilo que não sustenta mais. Ele só nos esvazia para nos encher de novo, com algo melhor, mais puro, mais eterno. Talvez hoje a sua maior oração nem precise de muitas palavras. Talvez só precise de um ato de rendição silenciosa. Um sim que ninguém escuta, mas que muda tudo no mundo espiritual. Porque quando você diz sim para Deus, você abre a porta para o extraordinário. E é nesse ponto que a transformação deixa de ser um desejo e se torna uma experiência. Você começa a perceber mudanças no seu modo de reagir, no seu modo de sentir, no seu modo de ver os outros e a vida. A transformação não é um espetáculo, é um processo profundo e pessoal. É Jesus caminhando ao seu lado enquanto você aprende a deixar para trás quem você achava que precisava ser, para abraçar quem Deus sempre soube que você era. E talvez essa seja a área que mais precisa de transformação. Sua identidade. Você não é o que fizeram com você. Você não é o que disseram que você seria. Você é aquilo que Deus declarou a seu respeito antes mesmo do seu primeiro suspiro. E quando essa verdade desce do intelecto para o coração, você começa a se mover de um lugar diferente. Você para de tentar se provar, para de lutar por aprovação, para de temer o abandono, porque quem tem o céu dentro de si já não teme perder nada aqui fora. Então agora, feche os olhos por um instante, onde quer que você esteja. Respira fundo. Sente isso? Essa leveza que começa a nascer no peito. É a presença dele. Essa vontade de recomeçar. É Deus soprando vida onde você achava que só existia cinza. Talvez você nunca tenha ouvido isso com clareza, mas precisa escutar agora. Você não está quebrado demais para ser restaurado. Não está atrasado demais para recomeçar. Não está longe demais para ser alcançado. Você está exatamente no lugar onde a graça de Deus pode te alcançar e transformar tudo. E não pense que Deus só age quando tudo está certo. Ele transforma no caos, através da dor, dentro da confusão. Ele pega o que foi rejeitado, o que foi ignorado, o que foi esmagado e faz nascer algo completamente novo. Lembra de quando você achou que não ia aguentar mais? Lembra daquelas noites que pareciam não ter fim? Você ainda está aqui e isso já é prova de que Deus nunca te abandonou. Mas agora Ele quer mais do que te sustentar. Ele quer te reconstruir. Ele quer te moldar por dentro, para que tudo ao redor comece a refletir essa nova versão de você. Mais forte, mais leve, mais cheia de propósito. E aí, sim, cada área da sua vida começa a florescer. A área emocional, que antes era um campo de batalha, começa a se tornar um jardim de paz. A área espiritual, que andava esquecida, se torna fonte de direção. A área profissional, que parecia sem saída, começa a receber ideias novas, coragem nova. A área familiar, tão machucada, começa a experimentar reconciliações que você nem acreditava mais serem possíveis. Não porque tudo se resolveu da noite para o dia, mas porque você parou de tentar fazer sozinho e começou a deixar Deus agir. E quando Deus age, Ele não faz reforma superficial.
ele vai fundo, ele transforma desde o alicerce. E o que ele constrói, ninguém pode derrubar. Talvez agora você esteja em um desses momentos onde tudo parece parado. Mas aqui vai um lembrete que pode mudar sua percepção. No reino de Deus, o silêncio nunca é ausência, é preparação. Quando parece que nada está mudando por fora, é porque Deus está trabalhando dentro. E quando Ele termina a obra interior, o exterior não tem outra escolha senão se alinhar. Agora olhe para trás, só um instante. Veja o quanto você já caminhou. Veja o quanto já sobreviveu. Veja o quanto Deus já te livrou, mesmo quando você nem percebeu. Você acha mesmo que Ele te trouxe até aqui para te deixar sozinho agora? Não. Ele não muda de ideia sobre você. Ele está apenas esperando o seu sim verdadeiro, aquela entrega que não tem reservas. Aquela confiança que abre espaço para milagres acontecerem. E se tudo isso está mexendo com você agora, não ignore, é o Espírito Santo sussurrando. Eu estou aqui, deixa eu cuidar, deixa eu transformar. Não existe canto escuro demais, onde a luz de Deus não possa entrar. Não existe bagunça interna que Ele não saiba organizar. Não existe dor tão enraizada que Ele não consiga curar. Mas precisa começar com algo simples e profundo ao mesmo tempo. Entrega. Entrega o controle. Entrega o tempo, entrega os medos, entrega os planos e confia, porque o que Ele está prestes a fazer na sua vida vai surpreender até você. Deus não te chamou para sobreviver a cada dia como se estivesse apenas esperando algo melhorar do lado de fora. Ele te chamou para ser transformação viva, para ser sinal do reino onde estiver, mesmo enquanto ainda está sendo curado. Porque o agir dele em você não é só para você, é para alcançar, restaurar e inspirar outros através da sua jornada. E talvez você nem perceba, mas nesse exato momento, alguém está observando o modo como você reage, como você escolhe a fé quando seria mais fácil se fechar, como você insiste em amar quando já teve 1000 motivos para desistir, como você se permite ser vulnerável com Deus, e isso te faz mais forte do que qualquer máscara de autossuficiência. Há algo poderoso acontecendo quando você decide não endurecer o coração. Quando, mesmo ferido, você escolhe adorar. Quando, mesmo sem respostas, você escolhe confiar. Porque isso constrói uma estrutura interior que nenhuma tempestade pode derrubar. E sabe o que é mais surpreendente? É que muitas vezes a maior transformação acontece quando você nem sente que está mudando. Deus vai te moldando nos detalhes. Na forma como você respira diante da pressão, na maneira como você responde quando é mal interpretado, na sua paciência em esperar. Quando tudo grita por pressa, é aí que o Espírito Santo age, nas entrelinhas da sua história. Não com flashes de espetáculo, mas com raízes invisíveis que sustentam o que está por vir. E quanto mais você permite que ele entre em cada área da sua vida, mais claro tudo fica. Você começa a discernir o que é real e o que era ilusão, o que era necessidade e o que era carência disfarçada, o que parecia amor, mas era controle, o que parecia força, mas era orgulho. Deus vai revelando, e no lugar da bagunça emocional, Ele traz ordem. No lugar do medo, coragem. No lugar do excesso, propósito. Mas há algo que precisa ser dito. Deixar Deus transformar também significa deixar partir o que não cabe mais, e isso dói. Às vezes dói mais do que qualquer crise, porque Deus não apenas reconstrói o que foi quebrado, Ele remove o que está ocupando o espaço da promessa. E é nesse momento que você pode se sentir abandonado, como se tivesse perdido tudo. Como se estivesse no meio do deserto com as mãos vazias. Mas é aí que Ele te encontra com mais intensidade. Porque enquanto você chora pelo que perdeu, Ele te prepara para o que está por vir. Enquanto você lamenta o que saiu, Ele já está
enviando o que é verdadeiro, eterno, alinhado ao seu novo tempo. Por isso, não corra de processos que parecem escuros. A semente cresce no escuro, a raiz se firma no oculto. O vinho novo nasce na pressão. Talvez você não esteja sendo destruído, talvez você esteja sendo transformado. E quando essa transformação é real, ela não fica presa ao seu interior. Ela se manifesta nos seus relacionamentos, na forma como você perdoa sem ser obrigado, na forma como você pede perdão com humildade, na forma como você começa a tratar as pessoas como Deus trata você, com graça. Você se torna mais leve, não porque tudo ao redor mudou, mas porque Deus está ensinando você a caminhar sem carregar pesos desnecessários. E uma das áreas mais negligenciadas onde Deus deseja transformar é sua forma de pensar. Porque antes de mudar o que você faz, Ele transforma como você enxerga. Muitos estão esperando uma mudança de vida, mas ainda pensam como vítimas. Outros desejam milagres, mas ainda alimentam crenças de escassez, rejeição, medo. Deus quer transformar sua mentalidade. Não para você pensar positivo de forma superficial, mas para você aprender a pensar com os olhos do céu. Pensar como filho e não como alguém esquecido nas margens da existência. Pensar com fé e não com base no histórico das suas quedas. Você já reparou como Jesus transformava as pessoas antes mesmo de curá-las fisicamente? Ele dizia: vai, a tua fé te salvou, ou você está perdoado, ou ainda, levanta-te e anda. Essas palavras não mudavam só o corpo, mudavam o olhar, mudavam a direção, mudavam a identidade. É isso que está disponível para você hoje. Não uma mudança decorativa, mas uma revolução interior que ressignifica toda a sua caminhada. E é importante entender: deixar Deus transformar não é ficar parado esperando um toque mágico, é corresponder. É alinhar suas decisões com aquilo que Ele já revelou. É caminhar mesmo sem vontade. É dizer não para aquilo que você sabe que te afasta, mesmo quando o coração insiste. É agir com disciplina quando a emoção falha, porque transformação verdadeira também exige sua participação. Não é controle, é parceria. Não. É esforço vazio, é resposta a uma graça que te convida a viver algo maior. E essa parceria vai te levar a lugares onde você nunca imaginou estar. Não lugares físicos apenas, mas estados de alma. Você vai olhar para trás e perceber que a ansiedade perdeu espaço, a culpa já não te domina, a comparação perdeu voz e a gratidão começou a florescer nas áreas que antes só produziam reclamação. Você começa a ver beleza no simples, valor nas pausas, milagre nos detalhes, e isso é sinal claro de que o reino de Deus está crescendo dentro de você. Porque o maior sinal da transformação divina não é o espetáculo, é a constância. É quando você ama mais, julga menos, serve com alegria, ouve com atenção, pede ajuda quando precisa e se levanta quando cai. Essa é a nova identidade que Deus está formando em você. E com ela, Ele também vai te capacitar a transformar o ambiente onde você está. Porque não faz sentido ser transformado por Deus e permanecer como espectador da dor alheia. A transformação que vem do céu sempre gera compaixão. Você começa a olhar o próximo com os olhos que Deus usou para olhar você. E aí, sem perceber, você se torna resposta para outras pessoas. Você ora diferente, abraça diferente, fala com mais sabedoria, serve com mais verdade e passa a ser canal de cura, mesmo carregando suas próprias feridas, porque o Espírito Santo age assim. Ele usa vasos quebrados para derramar água viva, e quanto mais você se entrega, mais Ele derrama. Quanto mais você confia, mais Ele conduz. Quanto mais você se alinha, mais você se transforma. E por fim,
chega um momento onde você não quer mais voltar. Voltar ao velho padrão, voltar ao velho eu, voltar ao tempo em que você sobrevivia apenas com as próprias forças. Porque agora você descobriu que ser transformado por Deus é a maior de todas as bênçãos. Não é sobre mudar de religião, de roupa ou de frases. É sobre viver com um novo espírito. É sobre carregar a presença de Jesus em cada gesto, cada decisão, cada olhar. E isso, meu irmão, minha irmã, é o que muda tudo. Há uma hora exata em que algo dentro de você começa a se render. E não é porque você perdeu forças. É porque você percebe que sozinho estava apenas se esgotando. Que os ciclos se repetiam porque a raiz nunca era tocada. Que você mudava as situações ao redor, mas seu coração continuava confuso, dividido, cansado. Nesse momento, você para de negociar com Deus. Você larga o controle e diz, às vezes, sem palavras, só com a alma: Deus, faz do teu jeito. Eu não quero mais viver pela metade. E Ele ouve. A rendição sincera é o início de uma reconstrução sólida. Não porque Deus te obriga a nada, mas porque você finalmente libera espaço. O coração humano foi feito para a liberdade, mas só é verdadeiramente livre quando encontra direção. E Deus não apenas transforma, Ele reorienta, Ele muda rotas, reescreve expectativas, corrige o GPS da alma. Às vezes você acha que está sendo atrasado, mas Ele está apenas te tirando do caminho errado. Você pensa que perdeu tempo, mas Ele está redirecionando seus passos para algo muito mais alinhado com quem você realmente é. Porque Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com precisão. Você pode até estar atrasado no seu cronograma pessoal, mas nunca está fora do tempo dele. E uma das áreas mais profundas onde Ele deseja operar é no modo como você lida com o silêncio. Sim, o silêncio, porque muitos buscam transformação, mas rejeitam o silêncio. Esperam respostas rápidas, mas não suportam o intervalo. Só que é nesse intervalo que a alma cresce. É no escuro que as sementes de fé se fortalecem. É na pausa que o discernimento amadurece. Deus faz coisas extraordinárias nos bastidores. Enquanto você ora sem ver nada, Ele está mexendo em territórios invisíveis. Enquanto você espera, Ele está preparando encontros, deslocando pessoas, removendo obstáculos que você nem sabia que existiam. A transformação divina não depende da sua pressa, mas da sua confiança. E quanto mais você confia, mais você aprende a descansar, não por inércia, mas por segurança. Descansar em Deus é saber que o tempo dele é mais sábio que sua ansiedade. E isso muda tudo. Porque quando você aprende a descansar, você também começa a escutar com mais clareza. Você ouve a voz de Deus em lugares inesperados, no sorriso de uma criança, no abraço silencioso de alguém que te ama, numa música que toca no momento certo, numa frase que atravessa o seu cansaço como uma flecha de consolo. Deus fala o tempo todo. Mas só quem está se permitindo ser transformado consegue perceber, porque a transformação verdadeira aguça sua sensibilidade espiritual. Você deixa de ser reativo, impulsivo, movido por carência, e passa a ser conduzido por convicções mais profundas, mais serenas, mais enraizadas. E então acontece algo ainda mais surpreendente. Você começa a enxergar as feridas como parte do processo. Você para de querer apagar o passado e começa a usá-lo como testemunho. Você olha para os desertos e reconhece: foi ali que aprendi a depender. Foi ali que fui moldado. Você olha para o que doeu e, em vez de revolta, sente gratidão. Porque aquela dor virou ponte, virou base, virou raiz. Isso é cura. E cura é um sinal claro de que Deus está transformando você de dentro para fora. Mas isso não acontece sem resistência.
porque às vezes a transformação vem acompanhada de confrontos. Deus vai expor padrões, vai apontar hábitos que você normalizou, mas que estão sabotando sua intimidade com Ele. Vai trazer à luz emoções que estavam adormecidas. Vai confrontar a versão de você que você construiu para se proteger, mas que também te isola. E esse confronto não é para te punir, é para libertar. A verdade liberta, mas antes disso, ela dói, porque desmonta máscaras, expõe motivações escondidas, desconstrói aquilo que parecia ser você, mas na verdade era só o reflexo de traumas mal resolvidos. Só que depois disso, algo novo começa a florescer, uma nova leveza, uma nova clareza, uma nova disposição de viver de forma mais honesta com você mesmo e com Deus. Você já não precisa provar nada. Você já não vive para impressionar. Você vive para corresponder. E nesse novo viver, até sua oração muda. Você para de pedir só por soluções e começa a pedir por sabedoria, por discernimento, por sensibilidade, por coragem para obedecer. Você entende que o maior milagre nem sempre é a porta que se abre, mas o coração que aprende a confiar, mesmo quando ela continua fechada. Porque às vezes Deus está te transformando justamente na sala de espera, ali onde tudo parece parado. Ele está te ensinando a perseverar sem desespero, a esperar sem se perder, a crer sem manipular. E esse tipo de fé é o que abre os céus, porque não se trata de uma fé que exige, mas de uma fé que se alinha, que diz: Deus, eu quero tua vontade, mesmo que ela custe a minha. Essa entrega não é fraca, é poderosa. É a entrega que move montanhas, porque move o coração de Deus. E então, mais uma vez, você percebe: a transformação não está só no que Deus vai te dar, mas no que Ele vai te tornar. Você se torna alguém mais firme, mas não rígido, mais compassivo, mas não permissivo, mais intenso, mas com paz, mais ousado, mas com direção. Você começa a ver a vida com mais profundidade. Percebe Deus nos encontros casuais, nos dias comuns, naquele detalhe simples que antes você ignorava. E sabe por quê? Porque quando Deus transforma, Ele devolve o brilho aos olhos, devolve sentido ao que parecia mecânico, devolve esperança ao que parecia encerrado. Ele traz de volta sua essência e ainda eleva, porque o que Ele toca, Ele não apenas restaura, Ele glorifica. E isso é apenas o começo, porque quanto mais você se permite ser moldado, mais Ele te posiciona para viver o propósito. E o propósito não é só um lugar, é uma postura. É viver com propósito onde quer que você esteja. Deus transforma para usar sua história, seu jeito, seu passado, sua fragilidade. Tudo pode ser instrumento nas mãos dele, desde que você se coloque disponível. E quando você diz sim, ele transforma o impossível em testemunho, a dor em legado, a queda em impulso, a espera em fertilidade. Você começa a inspirar sem perceber, a impactar pessoas só por ser. Porque sua vida se torna reflexo de um Deus que continua escrevendo histórias lindas com pessoas comuns. E isso é viver uma vida surpreendentemente transformada por Deus.